Olá galera, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os protozoários. Na verdade, sobre o reino protista, tá? O reino protista, ele inclui tanto protozoários quanto algas. Então é um grupo um pouco diverso, tá? A gente tem indivíduos unicelulares, pluricelulares, macroscópicos, microscópicos. A gente tem heterotróficos, autotróficos. Então, a gente tem um grupo com características muito diversas e uma muito em comum. Tanto protozoários quanto algas não apresentam estruturas definidas como órgãos ou tecidos. Por isso que eles estão aqui, tá? As algas, elas até muito pouco tempo, em relação à questão da história da ciência, era considerada como planta, tá? Mas percebeu-se que na verdade as algas são um aglomerado de células. Esse aglomerado de células a gente chama de talo, que é o corpo delas, tá? A gente tem uma variedade delas, inclusive. As algas, elas são classificadas de acordo com o tamanho, de acordo com a cor, e a gente tem dois grupos principais, as unicelulares e as pluricelulares. Entre as unicelulares, a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de diatomáceas e dinoflagelados. E entre as pluricelulares, a gente tem, por exemplo, as algas pardas e as algas verdes. As pluricelulares são as mais comuns, uma vez que a gente encontra elas visualmente mais fácil dentro do oceano, né? E elas são as que mais se assemelham às plantas. Enquanto que os protozoários a gente se encontra a maior parte no ambiente terrestre, tá? E poucos no ambiente aquático. Voltando para as algas, elas correspondem a 90% do oxigênio produzido no planeta e elas são extremamente importantes para o equilíbrio da cadeia alimentar. Por outro lado, elas também podem causar uma série de problemas. Existe um fenômeno chamado de maré vermelha. A maré vermelha é causada por um grupo específico de algas, chamado de dinoflagelados. Os dinoflagelados, eles apresentam a capacidade de produzir toxinas quando em aglomeração muito grande. Se a gente tem muito esgoto, muita matéria orgânica despejada nesse ambiente, eles crescem muito rápido e acabam tendo como consequência a produção dessas toxinas, tá? Essas toxinas, elas matam os indivíduos que estão abaixo da superfície, então peixes ou outros indivíduos não conseguem sobreviver e aquela região normalmente precisa de um tempo para se recuperar, tá? Então, é um fenômeno negativo causado pelas algas. As algas, elas podem se reproduzir de duas formas. Elas se reproduzem tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada, tá? Elas se reproduzem também por divisão binária ou pela fusão de gametas. Então, na divisão binária, uma única alga vai dar origem a duas, e na fusão de gametas, duas células vão conseguir misturar os seus núcleos, misturar a sua informação genética, dando origem a uma terceira alga geneticamente diferente, tá? Então, elas podem fazer uma reprodução ou a outra. Protozoários, galera, falar um pouquinho deles. Os protozoários, eles normalmente causam mais problemas do que solução. Na verdade, de forma positiva, eles constituem o zooplâncton, então a cadeia alimentar aquática depende deles, tá? Eles existem de forma muito importante na alimentação de muitos animais marinhos. Porém, aqueles que são terrestres, eles normalmente, terrestres, né, fica estranho, mas aqueles que não vivem na água, eles normalmente causam muitos problemas, tá? Principalmente os grupos que não apresentam estrutura locomotora. A classificação deles, inclusive, se baseia na estrutura de locomoção. A gente tem, por exemplo, os flagelados, que são aqueles que apresentam flagelos como estrutura de locomoção. A gente tem os ciliados, que vão apresentar cílios. A diferença básica entre ciliados e flagelados é quantidade e tamanho. Os flagelos, em geral, são muito mais compridos e uma quantidade muito menor, enquanto que os cílios têm um monte, igual um olho mesmo, tá? E um pouquinho mais curtinho. A gente tem aqueles que são chamados de risópodes, que apresentam uma estrutura chamada de pseudópodes. O pseudópode é a estrutura que ele usa para se alimentar e para se locomover. É como se fossem extensões do corpo dele, que a gente pode chamar genericamente de braço, tá? É através desses braços que eles conseguem literalmente, tá? Abraçar o alimento e fazer a digestão através de uma estrutura chamada de vacúolo digestivo. O vacúolo digestivo é responsável por fazer, então, a digestão desse alimento que vai sendo abraçado por ele, tá? A gente tem um outro grupo que é o esporozoário.
O esporozoário é o grupo que não apresenta estrutura de locomoção, que são justamente os parasitas. São esses indivíduos que